em você. Oh, vem saltando sobre os montes. Se você sabe, cante. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Cante a lenda do Shua. Yeshua, oh, Yeshua. Compartilhe a live, compartilhe. Yeshua, Yeshua, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. E eu sou tua noiva apaixonada, te esperando, te esperando, te esperando para dançar. Yeshua, o nome dele é Yeshua. Oh, Yeshua, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E a sua igreja adora, adore, adore. Yeshua, o poderoso das nações. Yeshua, o nosso general de guerra é Ele. Yeshua. Cante comigo, cante. Yeshua, oh, Yeshua, yeah, Yeshua. Agradecemos a nossa rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão conosco ao vivo pelo Facebook. Aleluia. Aleluia. Sejam todos, bem-vindos nesta noite. Iremos daqui a alguns minutos para o momento da reflexão, da ministração da palavra. Antes disso, nós queremos fazer algumas considerações relacionada à nossa escala semanal. Amanhã nós teremos as orações, Continua nos seus lares, o trabalho da mocidade continua no lar, a partir das 19 horas da noite com oração. Na terça-feira, eu quero já aqui passar para os amados irmãos que nós teremos o nosso programa na rádio, às 8 da manhã até às 9. Se a rádio for reabrir, nós iremos para a rádio, se não, estaremos transmitindo pela página do meu Facebook, diretamente da minha casa, amém?
terça-feira, das 8 às 9 da manhã. Quarta-feira, às 19 horas da noite, nós estaremos aqui nos reunindo novamente para o nosso culto da família, para o nosso culto de cura e libertação. Perdão, o culto da família é hoje. Na quinta-feira, nós teremos o nosso trabalho na rádio, novamente, das 8 às 9 da manhã. Na sexta-feira, o trabalho de oração continua novamente nos seus lares, né? Cada senhora ora em sua casa. E vamos orar a Deus para que esse momento venha passar e que no próximo domingo, nós, se não for ainda liberado, que o decreto é até o próximo domingo, nós estaremos aqui novamente com o nosso culto online, transmitindo e adentrando até o seu lar. Eu quero aqui, antes de começar a fazer a leitura, nós estaremos orando, né, antes de concluir o trabalho nesta noite, pela nossa tia Lana, né, aniversariou no decorrer dessa semana. Estaremos aqui colocando a sua vida diante de Deus, colocando o seu propósito e o seu lar na presença do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versos 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versos 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, noutra tradução, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, nesta noite nós agora estamos diante da Tua revelação, diante, Pai amado e Pai querido, da Tua palavra. Que nesta noite, Senhor, Tu venhas ministrar a nossa alma. Que nesta noite Tu leve cada mente cativa, presa à Tua revelação e ao Teu querer. E que onde quer que este meio de comunicação venha adentrar, venha chegar, possa levar uma resposta do céu a alcançar cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ministrar uma palavra subordinada ao tema: as 7 palavras de Jesus na cruz. Tem uma frase que eu acho linda de Martin Lloyd-Jones, que ele diz: a cruz é a maior prova que mesmo na morte, aleluia, temos vida. Mesmo na vergonha, temos vitória. Mesmo quando passamos ou quando pensam que estamos derrotados, aí é que somos vencedores, porque Ele nos amou. E quando nós falamos da cruz, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, no versos 14, vai anotando as referências, ele nos diz assim: mas longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, aleluia, e eu para o mundo. Quando nós falamos da cruz, a mensagem da cruz é uma mensagem que tem ficado em muitos lugares perdidas nos viés do tempo. Mas quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós encontramos aqui 7 palavras
de Jesus na cruz. E eu quero usar referências com bases bíblicas para que você possa ir anotando e depois você ter um tempo para ler. E a primeira palavra, eu quero destacar aqui as 7 palavras de Jesus na cruz. A primeira palavra de Jesus na cruz foi a palavra da intercessão. A primeira palavra de Jesus foi a palavra da intercessão, que se encontra em Lucas capítulo 23, no versos 34, que diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de intercessão. Agora vamos aqui adentrar nesse texto sagrado, para ser preciso no Santo dos Santos, onde Deus ele vai se manifestar nessa noite, no seu lar, na sua vida, nas suas necessidades. Quando Jesus ele se encontrava naquela cruz, no monte reconhecido como o monte do Gólgota, ou lugar da caveira, ele olha para aqueles que tinham delacerado o seu corpo ao ter lhe açoitado com 40 chibatadas. Segundo os historiadores, eram pontas de ossos de azorrais. As pancadas quando batiam nas costas de Jesus, aleluia. O texto nos diz em Isaías que como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. E quando ele estava ali na cruz para oferecer o seu sacrifício, a sua expiação por nós na cruz, a sua primeira palavra foi de intercessão. A sua primeira palavra foi de olhar para aqueles que tinham ali crucificado, para aqueles que tinham declarado e decretado a sua crucificação. E no Evangelho de Lucas 23, 34, ele diz: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, aleluia, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus na cruz foi a palavra da salvação. Quando nós saímos da primeira palavra, que foi a palavra da intercessão, nós temos a segunda palavra, que foi a palavra de salvação, que se encontra registrado em Lucas também 23, 43, que nos diz assim: respondendo-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto a primeira palavra foi de intercessão, a segunda palavra de Jesus no Monte Gólgota, na cruz, foi uma palavra de salvação. E nós somos conhecedores que essa palavra, ela foi determinada, ela foi passada para o ladrão da direita. Porque o ladrão que se encontrava na esquerda, no Monte Gólgota, ao lado de Jesus, ele olha para Jesus, entre eles dois, e ele começa a criticar e a zombar Jesus, e dizendo: por que é que tu não salvas a ti e a nós? É interessante que o da direita olha para o da esquerda e diz: olha, deixa ele em paz. Porque se nós estamos aqui, é porque nós somos devedores. Esse homem nada fez para que fosse culpado. Aleluia. E é interessante que nesse contexto, ele olha para Jesus após, olha só como é interessante, por um momento ele age como um advogado de Jesus. Por um momento ele age como aquele que tinha tomado as dores por Jesus. E é interessante que Jesus, ele olha para esse homem. Eu já estou sentindo Deus nessa noite. Jesus nunca tinha caminhado com esse ladrão da cruz. Jesus nunca tinha dialogado com esse ladrão da cruz. Jesus não tinha nem sequer em nenhum momento olhado para ele. Aqui foi o primeiro encontro.
E um encontro que ninguém queria estar, que eram os dois crucificados em uma madeira. Mas só que ele olha para o da esquerda e diz: olha, se nós estamos aqui é porque nós somos devedores. Aleluia. Esse homem nada fez. E o texto nos diz que a segunda palavra de Jesus se encontra em Lucas 23, 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo, aleluia, no paraíso. Ele, após advogar a causa de Jesus, ele faz um pedido a Jesus. E esse pedido que ele faz a Jesus é atendido, porque Jesus disse: hoje mesmo tu estarás, ou seja, tu entrarás comigo, aleluia, no paraíso. Eu acho muito linda esta passagem, porque para muitos nos dias de hoje que exercem uma certa religiosidade, existe uma classe específica daqueles que podem adorar, ou daqueles que podem cultuar, ou daqueles que podem ser solucionados e até mesmo escolhidos para a salvação. E a Bíblia nos prova ao contrário. A Bíblia nos prova em João capítulo 3, versos 16, que é o versículo áureo da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17 o texto continua nos dizendo: porque ele enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, aleluia, por ele. E esse sentimento de Jesus, através da sua paixão consumidora, após ele, aleluia, liberar a primeira palavra que foi de intercessão, ele libera a segunda palavra, que é a palavra de salvação. Nós temos também a terceira palavra de Jesus na cruz, e eu quero aqui destacar 7. A terceira palavra de Jesus na cruz foi a palavra do amparo, ou a palavra da afeição. A palavra do amparo, que foi a terceira palavra, encontra-se em João no capítulo 19, do versos 26 ao 27, que nos diz assim: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, aleluia. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. A terceira palavra de Jesus na cruz foi a palavra do amparo. Ele estava na cruz, quase para dar o seu último suspiro. Ele olha para baixo, ele encontra Maria, sua mãe. Ele encontra Maria Madalena. O discípulo amado, conforme nós lemos, era João, aquele que em muitas caladas da noite ele encostava perto de Jesus e colocava sua cabeça no peito do mestre. É por isso que o autor, aleluia, escritor do texto, lhe chama de discípulo amado, que era João. E Jesus olha, aleluia, para João. Jesus olha para Maria, e ele não se importa nem um pouco com ele, por aquele que ele estava passando. Pelo contrário, mesmo na cruz, ele continuou cuidando dos seus. Mesmo na cruz, aleluia, ele continuou liberando autoridade ao dizer em João 19, versos 26 e 27, ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, aleluia, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Você tem se preocupado com muitas coisas.
Mas o terceiro ponto da minha mensagem, relacionado às 7 falas de Jesus, vai adentrar hoje na sua casa. E saiba, aleluia, que a palavra do amparo de Deus vai chegar no seu lar. A palavra do amparo de Jesus ou da afeição vai adentrar dentro da sua casa, aleluia. E a quarta palavra de Jesus na cruz, vai anotando, é a palavra de humanidade. Enquanto a primeira palavra foi a palavra da intercessão, enquanto a segunda palavra foi a palavra da salvação, enquanto a terceira palavra foi a palavra de amparo, a quarta palavra foi a palavra da humanidade. Aleluia. A palavra da humanidade também se encontra em João capítulo 19, dos versos 28 ao versos 29, que nos diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram-lhe, pois, numa cana de isopo, numa esponja, aleluia, esponja de vinagre, e lhe chegaram a boca. A quarta palavra, a palavra da humanidade. Agora eu quero trabalhar esse ponto. Eu quero que o Espírito de Deus toque na sua alma, porque aqui nada é natural, é espiritual. A palavra da humanidade eu quero interpretar, porque você está voando, você não está entendendo o quarto ponto. A palavra de humanidade é porque ali no monte Gólgota, eu sinto a presença dele nessa noite. Manifesta-se o lado humano do Filho de Deus. Manifesta-se o momento que ele sentiu sede. Manifesta-se o momento que ele sentia dores. E detalhe, ele não esboçava a reação que estava sentindo. A quarta palavra de Jesus foi de humanidade, porque ele olha até para aqueles que lhe puseram na cruz, e com outras palavras disse: olha, eu tenho sede, eu quero água, eu preciso tomar água. Mas o texto é categórico em nos afirmar que eles serviram vinagre a Jesus. Provavelmente você está aí pensando e dizendo: mas pastor, o vinagre nessa época era sempre posta para aliviar a dor. Mas eu tenho algo melhor em cima disso. Ele não queria aliviar a sua dor. Ele queria que o seu sacrifício fosse pleno, para que aonde abundasse o pecado, superabundasse a glória e a graça de Deus. O seu sacrifício foi completo ao ponto de Paulo em Efésios capítulo 2 nos ensinar e nos dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem de homens, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas, aleluia, em Cristo Jesus. Oh Espírito de Deus, você pode sentir Ele na sua casa nessa noite? Será que você pode sentir a presença de Deus na sua casa? Porque Ele não está limitado a tempo, Ele não está limitado a templo ou a espaço. Ele habita hoje na sua vida. Se eu pudesse filmar, a igreja aqui física está vazia, mas a igreja espiritual está lotada, que é aonde eu estou lhe alcançando, é aonde eu estou ministrando o quarto ponto, que a palavra da humanidade de Jesus se manifestou, ao ponto dele se tornar filho do homem, para te tornar filho de Deus, ao ponto dele esvaziar-se de sua divindade e humilhar-se na sua humanidade,
ao ponto dele usar uma coroa de espinhos, para que um dia lá no céu você venha receber uma coroa de vida eterna. Essa humanidade se manifestou nesse contexto. A quarta palavra de Jesus foi a palavra da humanidade. E o bom, sabe o que é? É que quando Paulo vai trabalhar a igreja de Filipos, ele nos diz que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou, ele esvaziou-se de sua divindade e humilhou-se até a morte. Aí vamos lá, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome sobre todo nome, e sobre esse nome, aleluia, toda língua e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe quem é esse? É aquele a qual Estevão, quem é que não conhece a história do diácono Estevão? Atos capítulo 6, os apóstolos muito ocupados com os afazeres, os gregos confrontaram os hebreus, porque eles queriam, as elonitas, as viúvas estavam ficando desprezadas. Aí eles formaram um conselho para separar 7 homens com essas características. Primeiro, cheios do Espírito Santo de Deus. Segundo, homens com sabedoria. E Estevão estava lá. E o texto diz que Estevão, como eu passei para o nosso diaconato ontem no nosso grupo, o diaconato não é apenas um ofício, o diaconato é um ministério. Porque Estevão estava pregando a palavra, forjaram uma acusação contra ele, mas quando ele estava sendo apredejado, a Bíblia diz que ele olha para os céus, ele vê o céu aberto e ele vê Jesus à destra do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. Esse quarto ponto, ou seja, a palavra da humanidade tinha que se cumprir, porque a Bíblia nos ensina que o primeiro Adão, ele fracassou no paraíso quando vivia com Eva. E o texto nos diz que a partir desse momento Satanás domina a humanidade. Mas enquanto o primeiro Adão fracassou no paraíso, o segundo Adão venceu no deserto. O segundo Adão venceu quando ele preparou-se após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E é interessante que quem era João? João é reconhecido como o último profeta, filho de Isabel e prima de Maria, mãe de Jesus. E o texto nos diz que ele alimentava-se de mel e de gafanhotos, vestia-se de peles de camelo, morava no deserto, batizava no Rio Jordão. E uma certa vez ele estava batizando no Rio Jordão, e a pregação de João Batista era dizer: raça de víboras, quem vos mandou fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Mas uma certa vez ele olha, ele não vê uma cobra, uma víbora, ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus de baixo para cima, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto diz que quando Jesus se aproxima de João, João fica tão constrangido, mas tão constrangido, e diz: Senhor, tu que careces me batizar, eu que careço ser batizado por ti. Jesus disse: se eu não te batizar, se você não me batizar, não irá se cumprir as Escrituras. A Bíblia diz que quando João batiza Jesus, eu sinto ele nessa noite,
os céus se abrem, o Espírito desce incorpórea numa pomba sobre Jesus, e todos que se encontravam ali no Rio Jordão, não apenas João, olha para ele, e Jesus de Deus brada do céu e diz: esse é o meu filho amado, a ele ouve e obedecei. Sabe por que foi a pomba que desceu sobre Jesus? Eu estudei um pouco sobre a pomba e descobri algo principal na vida da pomba. Sabe o que é? É que a pomba, ela não tem fel. A pomba é o único pássaro que, se você pode esmagar, você pode espremer, o seu fel não vai se desmanchar para prejudicar a sua carne. Sabe o que é isso? Quando o Espírito desceu sobre Jesus, incorpora uma pomba, Deus estava declarando do céu para a terra: ele vai ser humilhado, ele vai ser espancado, ele vai ser delacerado, mas lá na cruz, nas suas 7 falas, mesmo ele manifestando a sua humanidade, ele vai perdoar aqueles que lhe dilaceraram e aqueles que lhe açoitaram. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, eu não sei como ela está chegando até você, mas a minha alma está cheia do Espírito de Deus. E quando ele manifesta essa 4ª personalidade através da sua 4ª fala na cruz, aleluia, pelo momento ele se cala. Aí nós temos a 5ª palavra de Jesus na cruz. A 5ª palavra, olhe para mim aqui por favor. A 5ª palavra de Jesus foi a palavra da dor. Assim como ele sentiu sede como homem, o mesmo ponto e no mesmo momento ele sentiu dor. Mateus 27, 46 nos diz assim: cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Cerca da hora 9, brandou, aleluia, Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Eu abro parênteses aqui, porque na cruz ele foi abandonado por aqueles que ele mais amava. Jesus não abandonou a nação brasileira. Nesse momento eu sinto a presença dele nesse lugar, e as suas mãos estão estendidas, manchadas de sangue, para sarar a nossa nação. Nessa noite as mãos do Todo-Poderoso vai bloquear e vai impedir que todo mal chegue na sua tenda, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A 5ª palavra de Jesus, a palavra da dor. E eu quero me deter, porque a gente tem muito tempo, vai dar 8 horas ainda. A 5ª palavra, que foi a palavra da dor, não foi apenas, presta atenção, olha aqui para mim, não foi apenas uma dor emocional, não foi apenas uma dor física, foi uma dor também consciente, porque o texto nos segue a leitura e nos diz que quando ele olha para o céu, o 100% Deus, como também tinha 100% homem, ele vê o seu pai dando as costas para ele desse jeito, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui contigo. E naquele momento ele se sentiu desamparado, ao ponto dele declarar em Mateus 27, 46, cerca da hora 9, brandou Jesus em alta voz. E na continuidade do texto, sabe o que é que os caluniadores estavam dizendo lá embaixo? Ele chama por Elias, ele chama pelo profeta que já passou. Ei, muitos zombam da sua fé,
Muitos zombam porque você vem até a casa do Senhor, mas lembre que Ele manifestou a sua humanidade quando teve sede. Ele manifestou a sua humanidade quando sentiu dor. Quando você manifesta a sua humanidade, que você chora. Quando você manifesta a sua humanidade, quando você tem um desejo de alguma coisa, saiba que Ele é um Deus presente. E sabe o que eu acho mais lindo? Aleluia. Que agora a gente vai adentrar para a sexta palavra. Vá anotando aí. A palavra da vitória. Aleluia. Após passar esse processo, em sexto lugar nós temos a palavra da vitória. E a palavra da vitória encontra-se em João 19:30, que nos diz assim: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Aleluia. Noutra tradução eu acho mais lindo quando ele diz tetelestai, que quer dizer está tudo consumado. Sabe o que foi que ele quis dizer? Eu peguei a nota da dívida de Maria e rasguei. Eu peguei a nota de Francisca da dívida e rasguei. Eu peguei a nota de todas as Joanas, de todas as mulheres do mundo, de todos os homens, e rasguei, porque eu comprei a dívida, eu comprei, aleluia, e agora a humanidade voltou a ser do meu Pai Todo-Poderoso. Primeiro lugar, a palavra da intercessão. Segundo lugar, a palavra da salvação. Terceiro lugar, a palavra do amparo. Quarto lugar, a palavra da humanidade. Quinto lugar, a palavra da dor. Sexto lugar, a palavra da vitória. E o bom, sabe o que é? É que quando nós lemos acerca da palavra da vitória, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, anota aí pelo amor de Deus, o texto nos diz, aleluia: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenação, o qual nos era contrário, removeu-se do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou, aleluia, na mesma cruz. Ou seja, ele despojou, ele, aleluia, desmascarou. E o bom é que o texto sagrado nos diz que nesse momento o véu do templo se abre em duas partes, de cima, aleluia, abaixo. Sabe o que é isso? Eu falei aqui outra vez, você sabe, olha aqui para mim. É como se Deus olhasse lá do céu e dissesse: não é vocês que querem se relacionar comigo, sou eu que quero me relacionar com vocês. É por isso que João, no capítulo 6, ele vai nos dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, porque onde eu estiver, vós estarás também. O sétimo e último ponto, relacionado às 7 palavras de Jesus na cruz. E a sétima e última palavra de Jesus na cruz foi a palavra da rendição. Foi o momento que ele se rendeu. Em Lucas 23:46 nos diz assim: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, ó Papai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Última palavra de Jesus na cruz, a palavra
da rendição. Mesmo Deus tendo dado as costas para ele, Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O texto nos diz que o soldado romano, o centurião que estava na frente dos demais fazendo a guarda de Jesus, o texto diz que os montes se romperam. O texto diz, Carlinhos, que o dia deu lugar à noite. O texto nos diz, Daniel, que todos que estavam embaixo olharam e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A Bíblia não procura provar que Deus existe. A Bíblia não procura provar a existência que Jesus caminhou 30 anos. Durante 30 anos, não. A Bíblia não procura provar que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, não. A Bíblia declara diretamente a sua existência. E o bom é que quando nós caminhamos, olha aqui, em último e sétimo lugar, a palavra da rendição. Se você observar, as 2 vezes que Jesus branda, grita, brandar é gritar. Primeiro é quando ele sente dor. Quando ele sente dor. Porque existem dores na alma, existem dores no físico que você não consegue calar. Mas também na sua última palavra, que foi a palavra da rendição, Jesus clamou com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando ele finda a sua história como homem servidor na terra, ele dá início à minha e à sua, como salvos em Cristo Jesus. Agora eu quero que tu entenda isso. Eu estou sentindo, eu estou me segurando aqui, mas eu estou sentindo ele. Eu quero que tu entenda algo forte nesse texto. Que a lei da gravidade mudou, presbítero Roberto. Na hora mudou tudo. O monte Gólgota, que estava acostumado a receber e crucificar saqueadores, homens maléficos, homens más, agora estava recebendo um convidado de honra. Agora estava recebendo, aleluia, aquele que foi glorificado no céu, na terra e embaixo da terra. E ao expirar, aleluia, através da última palavra, que foi a palavra de rendição, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda ainda fica morto. Sabe por quê? Que eles não morreram primeiro. Porque se eles tivessem morrido primeiro, Jesus tinha os ressuscitado na cruz. Porque segundo os evangelhos, nenhum morto diante de Jesus ficou no caixão, ele sempre pôs de pé. Eu não sei o que está morrendo na sua vida, eu não sei o que está ficando para trás na sua vida, mas eu sei que a palavra de redenção de Jesus foi a palavra de salvação para mim e para você. E aquele que no momento foi perda para muitos, para mim e para você foi o início de uma nova história. Ao ponto de, em Mateus capítulo 27, vai segurando, versos 51 e 54, o texto nos diz assim: e eis que o véu, presta atenção, do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se verteram,
os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, aleluia, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho, aleluia, de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eles acertaram em tudo, só erraram na última frase. E o judeu que escreveu, ele quis ser preciso e ele não errou. Eles só erraram na última frase. Eu vou te falar por que você vai me entender. Porque ele não era o Filho de Deus. Ele é e sempre será aquele que está do lado direito do Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz em Mateus 24 e 25 que um dia ele vai se pôr de pé. Apocalipse escrito por João, ele diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ele não era o Filho de Deus, ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso vamos recapitular para nós orarmos. As 7 palavras de Jesus na cruz. Primeiro foi a palavra de intercessão. Segundo foi a palavra de salvação. Terceiro foi a palavra de amparo. Quarto, aleluia, foi a palavra, aleluia, de humanidade. Quinto, a palavra, aleluia, da dor. Sexto, a palavra da vitória. Sétimo, último lugar, a palavra da rendição. Nós queremos concluir nesta noite. Eu quero primeiro aqui orar. Quero chamar o departamento de louvor para cá. Eu quero orar pela nossa tia Lana, que é aniversário da corrida essa semana. Quero orar pelos demais que aniversariaram. Todos aqueles, você que está nos acompanhando pela nossa live, põe a mão no seu coração. Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso orar por essa data em especial. Não apenas por ela, por aqueles que aniversariaram, mas por você que vai enfrentar mais uma semana a partir da manhã, que precisa dos livramentos do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, diante, Deus, desta palavra, diante das 7 declarações de Jesus na cruz do Monte Gólgota, a palavra, aleluia, de intercessão, a palavra, aleluia, de salvação, aleluia, a palavra, Senhor, de humanidade, a palavra a qual Ele manifestou com amor e com compaixão. Eu quero orar, Deus, pela vida de Lana, que completou mais um ano de vida. Eu quero orar pela vida daqueles que estão aniversariando e que estão nos acompanhando também nessa noite. Eu quero declarar paz para a tua filha, dias de vitória, e que os seus sonhos e projetos venham se realizar. Eu quero orar geograficamente pela cidade de Milhã, pelo estado do Ceará, pelo país Brasil. Eu quero orar pelos 4 cantos do mundo. Nós iremos adorar um hino para concluir. Põe a mão no seu coração. Nós já concluímos a nossa oração, mas eu quero orar por essas vidas que aniversariaram em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Da
naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de perceber sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Oh, oh, que mal terrível sobre si Jesus Adore, adore. levou, enorme diferença ao mundo fez. Aleluia, Jesus. Eu lembro o seu olhar, Aleluia, Jesus. na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Sara nossa terra, Jesus. Minha vida o nosso país, começou Brasil. outra vez. Oh, Espírito de Deus. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Oh, Espírito mas de Deus. eu também, Senhor, Oh, já por vezes quis fingir, oh, dizendo Espírito de Deus. pelo em mim, Oh, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Adore, aleluia. Aliança que eu mesma quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Estamos Minha concluindo. vida começou outra vez. Sexta-feira, a sexta conhecida como da paixão. Sábado, foi o sábado ao qual os discípulos se enclausuraram dentro de uma casa, olharam um para o outro e disseram: Ele nos mandou esperar em Jerusalém. Terceiro dia, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, procura Jesus onde tinham lhe sepultado. Aparece um anjo para elas e elas dizem: aonde o Senhor colocou o nosso mestre? O anjo olha para as duas Marias e diz: porque procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Se você visitar onde sepultaram Buda, eis restos mortais de Buda. Se você for onde sepultaram Maomé, eis restos mortais de Maomé. Se você for onde sepultaram Allan Kardec, eis restos mortais de Allan Kardec. Mas se você for em Jerusalém, tem um epígrafe dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou.
Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço porque eu senti mais uma vez a tua presença. Eu te agradeço porque se cumpriu mais uma vez sobre nós a tua palavra que diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Acalma o coração da tua igreja, do teu povo. Faz com que tudo venha se normalizar através do teu poder e da tua majestade sobre nós. Nos despede em paz nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero aqui agradecer pela sua companhia durante essa hora e alguns minutos. Próxima terça-feira estaremos das 8 da manhã às 9 da manhã no programa da rádio, ou pela rádio ou pela minha página no Facebook, pelo meu Facebook. Na quinta-feira, na quarta-feira, às 19 horas da noite, eu te espero aqui na nossa página. Teremos o nosso culto de cura e libertação. Na quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, estaremos juntos novamente. E no domingo, novamente ministrando aqui, das 19 em diante, um culto da família. Fica aqui o nosso abraço, as nossas considerações e os nossos agradecimentos por você estar conosco até aqui.